Estamos aqui hoje no MIS e com uma personalidade do mundo infantil. Vamos conversar com Flávio de Souza, que tem uma história linda para contar para a gente, e o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão traz hoje o depoimento do Flávio de Souza. Tudo bom, Flávio? Tudo bom. Que bom que você aceitou o nosso convite. Imagina, tudo bem. Vamos lá. O Flávio, autor, roteirista, diretor, ator, o que mais? Agora eu sou pintor também. Pintor, multi. Sim. Flávio, como é que começa? Primeiro eu queria que você dissesse assim, onde você nasceu, o seu nome artístico é o mesmo do seu de batismo? Então, eu nasci em São Paulo, capital. O meu nome é só Flávio de Souza. Infelizmente, porque às vezes tem milhares e milhares de Flávio de Souza no Brasil. Então, às vezes dá confusão. Gostaria de ter outros, mas meu pai foi egoísta, digamos assim. Eu ia falar uma palavra mais gentil. Ele foi egoísta e pôs só o sobrenome dele. Pronto. E pronto. Quando é que o Flávio descobriu que ele tinha uma vocação para escrever, para criar? Então, olha, tudo começou quando eu tinha 6 anos. Eu já desenhava, acho que sem parar. E aí o meu pai trabalhava na Editora Abril, então ele conhecia várias pessoas que desenhavam, pintavam e tal. E aí alguém contou para ele de um curso que tinha na FAP, que é a Fundação Armando Álvares Penteado, que é no lugar, era tipo assim, um Palácio das Artes. Foi construído aquele prédio para fazer cursos livres de artes, entendeu? Antes de virar, sei lá, acho que tem 3 ou 4 faculdades, né? E aí tinha um curso livre de artes para criança. Aí ele me inscreveu. E não só era de artes plásticas, como era de teatro também. Então eu já fiquei sabendo tudo que eu queria fazer o resto da minha vida. Porque eu continuei brincando de teatro, na verdade, né? E desenhando e pintando, assim, quase sem parar. Você fez parte de um grupo de teatro. Sim. Então, esse grupo tem a ver com esse curso, que na verdade as pessoas que começaram esse grupo eram alunos do Naldo Alves de Souza, que era o professor de teatro, que foi a última turma que fez alguma coisa lá que não fosse faculdade, né? E aí uma hora acabou. Esse era o grupo Podminoga, né? Isso. Aí quando eu entrei, eles estavam... Porque saindo de lá, o não consegui fazer um teatro na casa dele, mas juro, quando eles contam eu não acredito muito, porque é muito pequeno. E tinha uma pequena arquibancada e eles fizeram lá 3 ou 4 peças. E aí ele teve que mudar de casa, então o teatro deixou de existir. Aí quando eu fui convidado, por ele inclusive, na verdade eu conhecia duas das pessoas que fizeram esses cursos parte todos, do grupo. né? E a gente se encontrou num lugar muito engraçado, porque em São Paulo tinha quarta-feira às 10 da noite, do Cine, que tinha Da Rua Augusta? Da Rua Augusta. Na Rua Augusta. Exatamente, que era da Metro. É um que ficava bem perto lá onde tem a Muvuca agora, né? Isso. E aí chamava Sessão Maldita. E aí era um cara sensacional, que infelizmente não vou lembrar o nome, que de repente eu lembro, só porque eu falei que eu não vou lembrar. E ele pegava filmes que tinham sido exibidos e pouquíssimas pessoas tinham ido e que eram filmes excelentes. Que acontece muito isso, né? Sim. O que não está com muita divulgação acaba não sendo visto. E aí então era uma turma que praticamente se encontrava toda quarta-feira de noite, nesse lugar. E aí eu encontrei com um a um e essas pessoas, né? A Mira, Raro, o Carlinhos Moreno e o Dionísio Jacó. E aí eles me convidaram para fazer parte do grupo. E aí eu comecei a fazer parte. Aí que a gente alugou um ateliê, um galpão, na verdade, que era uma mistura de ateliê com teatro, com camarim, etc. E aí que começou a chamar Podminoga. Começou a se chamar Podminoga. E lá você era só ator? Não. Aí que tá. Esse curso era de artes plásticas e de teatro. Então, não que é um professor de teatro, ele começou a usar as coisas de artes nas peças. Então, todo fim de semestre tinha uma peça nova.
E aí as pessoas começaram a fazer os figurinos, e peruca de papel, e bonecos, etc. E aí o grupo tinha essa característica, que a maioria das pessoas sabiam fazer as duas coisas, vamos dizer. Sim. E aí todo mundo fazia os figurinos, a gente pintava os cenários, etc. Então eu era tudo, teoricamente. Algumas coisas, por exemplo, a parte do figurino era mais complicada. Mas a Bia, eu vou falar porque ela sempre fala, que tinha umas roupas que eu costurava com um arame. Assim, para fazer uma capa, eu punha arame, apertava, fazia, ficava o figurino. Mas algumas coisas, a base principalmente, era minha mãe que costurava para mim. Sim. Mas nem sempre ela podia, às vezes eu acho que ela estava viajando já uma certa época. Então é isso. Que legal. E aí, de repente, você começa a escrever pensando no público infantil ou não? Não, eu nunca pensei nisso. Isso que é a parte mais engraçada. Por quê? Porque teve um dia, uma época lá, que o não era assim, ele não assumiu que ele era o diretor do grupo, mas ele era o diretor, né? Ele era o mentor, o professor, o diretor, tudo. E aí ele inventou da gente fazer uma peça, que eu não lembro o nome, acho que era Celeste Rublas, era o nome de uma atriz. E aí a gente fez uns exercícios de escrita. Mas eu, na verdade, já tinha começado a escrever peça sozinho. Porque de tanto... eu era muito tímido e era criação coletiva, né? Então eu falava pouco, às vezes eu falava de um jeito que eles nem entendiam o que eu estava falando. Que, aliás, acontece até hoje. Às vezes, quando eu tento explicar uma coisa assim, um pouco mais... que não é simples, a pessoa fica me olhando assim, sem saber do que eu estou falando. E aí começou a sobrar ideia na minha cabeça, entendeu? E aí eu comecei a escrever peças. Mas eu nunca imaginei que eu fosse virar dramaturgo e diretor de teatro. Na verdade, eu queria ser ator de cinema. Eu tinha uma certa obsessão por cinema. Mas não deu certo. Não faz mal. Eu até participei de alguns filmes, quase como figurante, né? Mas a hora que eu comecei a fazer teatro, aí não. Também... Mas quem ganhou foi o público infantil, principalmente, porque o Flávio, de repente... aí eu queria que você contasse assim, primeiro um espetáculo que lança o Flávio para o Brasil inteiro, que é o Fica Comigo Esta Noite, um grande sucesso no palco. Mas né? isso é anos depois. Então. Eu não sei se tem... Não, podemos ir e voltar. Eu pergunto se tem filme suficiente. Podemos ir e voltar. Mas é assim, é isso que eu queria te perguntar. Quando o Fica Comigo Esta Noite estreia e é um sucesso, você já tinha um trabalho voltado para o público infantil. Sim. Como é que foi esse começo? Então, porque eu não escolhi, eu fui escolhido. Por quê? Porque nasceu meu filho, o meu primeiro filho, o Leonardo. E aí precisava ganhar mais dinheiro, né? Não tinha muita opção. Não, porque criança quer comer todo dia, e às vezes mais de uma vez por dia, então precisava ganhar mais dinheiro. Aí uma das coisas que eu consegui fazer foi escrever histórias para a revista Recreio. Eu experimentei, porque eu conhecia a Ruth Rocha, que estava lá na chefia lá das revistas infantis, né? E aí ela falou, escreve uma história aí. Não sei, talvez até ela tenha me falado. A gente se encontrou em algum lugar, não sei. Não sei direito como foi. Eu sei que eu escrevi uma história e ficou legal. E ela achou boa. Então eu acabei escrevendo várias histórias para essa revista. É uma revista infantil, né? E chegou até uma hora que eu também comecei a ilustrar. E aí depois eu comecei a fazer umas brincadeiras que tinha no final da revista. Porque a revista tinha uma história, e aí depois tinha labirinto, aquelas coisas que sempre tem. Sim. E tudo meio com o tema da história, que isso que era legal. Então eu já fiquei escrevendo, e aí por causa disso, alguns dos meus primeiros livros eram histórias da revista Recreio que foram publicados depois como livro. Mas na verdade o primeiro foi Vida de Cachorro. Por quê? Porque foi a minha primeira peça que foi encenada. Porque assim, eu já escrevia peça e já estava escrevendo para criança. Então aconteceu uma coisa que também não foi planejada. Eu nunca pensei em fazer isso. Mas eu passei na frente de um teatro, que agora eu não sei como chama, era o Teatro Bexiga. O antigo, que acho que nem existe mais. Eu acho que nem existe mais. Nem existe mais. E aí, em cima, funcionava, tinha 2 andares assim, tinha uma sala em cima, a Petige, que era a Associação de Teatro Infanto Juvenil, acho que é isso. E aí tinha um cartaz anunciando um tipo de um concurso.
de leituras dramáticas, de peças infantis. E aí fiquei olhando assim, e aí tinha uma história que eu tinha começado a escrever para Recreio, mas começou a ficar muito grande. Então não ia caber, porque era bem assim, tinha uma ilustração bem grande e um pouquinho de texto só, de texto, né? Então, e aí eu voltei para casa e escrevi essa peça, Vida de Cachorro. E aí foi escolhida para ser uma das lidas, né, dramaticamente. E literatura dramática, não sei se as pessoas sabem, se tem que explicar, acho que eu vou explicar. É assim, é uma encenação em que os atores leem a peça, por isso chama leitura, né? Não Então, houve nenhum ensaio ainda, nada disso. Tem, ensaio geralmente tem, porque senão as pessoas gaguejam. É engraçado que a atora, você acha que se dá um texto ele sai fazendo, né? Não é assim, são seres normais, né? São seres humanos que precisam falar bastante para falar de um jeito legal, né? E isso, inclusive, foi bem feito porque tinha uma verba para fazer isso. Então eles contrataram atores, contrataram diretores, e a minha peça, inclusive, teve música feita especialmente, que depois eu acabei usando no teatro. Porque já era uma peça musical, né? Eu já tinha posto assim, aqui, canta sobre isso. E aí, eles ficaram muito animados, os atores, então eles meio que decoraram o texto. E eles não ficaram sentados, como normalmente é. Eles se movimentavam. Então foi quase uma encenação que eles fizeram, sabe? Aí eles cantavam as músicas. Então já foi uma coisa assim, foi a primeira vez que eu tive uma sensação maluca de ver ali na minha frente, vivo, uma coisa que tinha dentro da minha cabeça. É super esquisito. É que nem você tem um sonho e de repente começa a aparecer imagens do seu sonho ali na sua frente. Aí meus pais foram assistir, né? E aí eles ficaram, nossa, porque depois teve um debate, falaram super bem da peça. E aí eles, eu acho que meu pai, mas minha mãe também gostou, ela gostou da ideia. Ele pensou de produzir a peça. E ele veio me falar assim, olha, eu vou produzir a peça e você vai inclusive dirigir, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu falei, tá bom, então tá bom. E aí eu acabei, ele realmente produziu, ele conseguiu um patrocínio de comida de cachorro, Papita. E aí a peça, eu consegui uma data lá no Sesc Vila Nova. Vila Nova? Não sei, acho que tem Consolação agora, tem outro nome. Então, que é um teatro incrível, né? Que era disputado assim com faca, entendeu? Mas não sei porquê, eu tive muita sorte. E aí eu me acostumei mal, sabe? Porque eu achei que era sempre assim, né? Depois eu vi que não era bem assim. E aí foi montada a peça, fez muito sucesso, ganhei até a PCA de melhor peça infantil. E uma atriz que eu conhecia, ela era do Rio, mas ela ficou bastante em São Paulo. Inclusive ela fez aquela montagem histórica do Macunaíma. Agora, sabe que eu tenho que falar o nome dela? Não lembro. Eu sei que é Ângela de Castro. Ângela de Castro. E aí ela viu a peça e quis montar no Rio. E aí eu falei, claro, tudo bem. E aí foi uma montagem totalmente diferente, com outro diretor e tal. E ela fazia um dos papéis e era produtora também. E a peça ficou lá, acho que mais de 2 anos em cartaz, porque ela ficava inventando motivos, sabe, para ser anunciada. Aí tinha uma hora que ela não tinha mais o que inventar. E aí ela tinha 2 amigas que tinham uma editora de livros infantis, chamada Memórias Futuras. E aí ela convenceu elas a fazer uma versão em livro do Vida de Cachorro. Então, em uma semana eu tive que passar o texto para a prosa, né? E fazer as ilustrações. Porque o cartaz eu tinha feito, porque eu sou aquela pessoa que fez aquele curso de artes e teatro. E deixa comigo que eu faço. É isso. E aí, então esse foi, na verdade, o meu primeiro livro. Aí eu consegui, por causa desse livro, é engraçado, quando você tem um livro pronto, aí você consegue fazer outros, entendeu? Sim. Porque senão é muito abstrato, né? A pessoa lê e fala, tá bom. E aí, por causa da peça e por causa dos primeiros livros, né, que já estavam tendo, a Rita Okamura, que é uma pessoa que talvez ela venha aí, me indicou para um teste para fazer um programa infantil na TV Cultura, chamado Catavento. E aí tinha eu e mais 2,
Aí os 3 passaram, eles acharam que os 3 tinham condições de fazer. Só que um não quis porque ganhava muito pouco. E realmente era uma coisa assim, bem pouca mesmo. Mas aí eu pensei, bom, pouco é mais que zero, né? Que zero. Que nada, né? Então vamos lá. E foi a melhor decisão da minha vida, porque eu passei sei lá quantos anos lá, né, fazendo coisas. Então aí eu comecei a escrever e tinha um outro que também começou, mas aí ele brigou e foi uma briga tão horrível que ele nunca mais voltou. Ele falou, não quero mais fazer. E aí eu acabei escrevendo sozinho esse programa Catavento. E Nós estamos falando em 1980. 88? Não, 84 talvez. 84. Ou 85. Tá. O Fernando sabe todas essas datas, eu não sei. Mas o Catavento é a sua primeira experiência em termos de televisão. De televisão. Eu já tinha feito, com o Pod Minoga, com o meu grupo, a gente fez um piloto de um programa que talvez fosse realizado na TV Bandeirantes. Mas assim, de escrever mesmo e continuar fazendo, foi a primeira vez. Agora, se eu continuar contando a minha vida, daqui 6 horas você ainda vai estar ouvindo. Porque Não. a partir daí, assim, por causa dessa peça, aí teve esse primeiro programa, e aí eu fui ficando na TV Cultura e chegou uma hora que uma coisa chamou outra, entendeu? Por isso que eu virei essa pessoa infantil, entre aspas. Né? Mas aí eu acho que é muito Fala. é bom a gente colocar assim, Tá. os títulos que o Flávio de Souza criou, Criou. participou na cultura, são muito importantes. Tá. Porque a gente fala de Catavento, a gente fala do Revistinha, Rá-Tim-Bum, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, e Mundo da Lua. Mundo da Lua, Sim. Gloob Gloob também, O Gloob Gloob eu só inventei o nome. só inventou o nome. É porque esse programa não era para ter só aqueles 2 peixes, iam ter outros personagens. Sim. Então eu participei da reunião de criação desse programa que acabou ficando só com os peixes, né? Sim. Mas aí o nome fui eu que inventei. Agora, Flávio, como é que é? Você escreve, você olha, dirige, você acompanha, aí de repente vai para o ar e a coisa estoura como o Castelo, como o Rá-Tim-Bum, como o Mundo da Lua. Como é que você reage a essa... o Brasil inteiro, São Paulo inteiro está comentando o programa, está vendo o programa, ele passa a ser referência para as crianças. Como é que isso funciona na sua cabeça? Então é que quando está acontecendo, a gente não sabe. A gente não tem a menor ideia. Era mais um programa que eu estava fazendo. Então, o Catavento teve pouquíssima audiência e a verba era praticamente zero, né? Tinha que catar umas coisas na lanchonete. Tem uma vez teve que 3 bananas, assim, 1 banana, 2 bananas, 3 bananas. A gente foi pedir na lanchonete, teve que pedir para alguém carimbar e assinar para a gente conseguir as 3 bananas. A partir do Rá-Tim-Bum que começou a ficar bom, né? Porque o Roberto Mulaerte, que se tornou o presidente da Fundação Padre Anchieta, conseguiu o patrocínio da Fiesp. E aí para o Mundo da Lua também teve e para o Castelo também. Então por isso que teve essa programação tão boa, né? Porque muita gente talentosa e que estava assim super com vontade de fazer, né? Até hoje, quando alguém para você e reconhece você, ou alguém diz, olha, lá o criador do Castelo, do Mundo da Lua, você, na verdade, conseguiu com esses programas atingir várias gerações, né? Sim. Porque a gente tem Isso é que hoje é legal. avós, pais, né? Sim. E as crianças, as inúmeras reprises na TV Cultura e tal. Mas tem algum deles que o Flávio tem um carinho maior, mais especial? Não sei. Sei lá, é porque cada um tem um motivo para gostar, sabe? O Rá-Tim-Bum foi uma experiência sensacional por causa do Fernando Meirelles, né, que era o diretor-geral, porque ele deixou as pessoas fazerem coisas que normalmente não eram feitas na televisão, sabe? Foi super experimental e inclusive muita coisa que foi feita depois nos outros programas foi lá que apareceu, entendeu? Aí o Mundo da Lua é super assim, porque praticamente é a minha família, né? Não sei, para quem não sabe, a minha mulher, que agora é ex-mulher, mas é minha amiga agora, fazia o papel da mãe da família
eu era um tio, eu era irmão do pai, meu filho mais velho era um primo, e o meu bebê, que estava na barriga da Mira ainda, quando estava sendo gravado, Tava lá estava lá participando. participando. E aí, nos últimos episódios, ele aparece, né? Então, tem essa coisa, assim. Foi uma coisa... Esse foi bem até dolorido, sabe? Porque eu não me entendi. Na verdade, o diretor não se entendeu comigo. Ele já, de cara, ele nem queria que eu fosse lá. E ele, na verdade, não tem nenhum episódio que eu assisti até o fim, inteiro. Porque eu não gostei do jeito que ele fez. Mas é incrível, né, Flávio? Porque assim, o Mundo da Lua, em todas as suas N reprises, ele cativa quem assiste, né? Sim. Aquela família, né? Atores maravilhosos, Fagundes, Gianfrancesco, Mira, Laura Cardoso, que acho que fez durante um período, né? Sim. Então, assim, é cativante demais, né? E o Castelo tem um colorido, tem uns personagens maravilhosos, Então, né? mas o Castelo é uma coisa que começou a ser feita lá no Catavento, ou até antes, no Bambalalão, sabe? Foi uma coisa que foi crescendo, assim, juntando, parece que foi juntando material e aí deu para fazer um castelo. O Cal mesmo fala isso. Então, para quem não sabe também, esse programa eu não inventei sozinho, eu inventei junto com o Cal Hamburger, que é o diretor de arte, né? Diretor geral. Na verdade, ele foi diretor de arte sem ter esse título. Tá. Ele que decidiu tudo, entendeu? Que tinha que ser tipo Gaudí, etc. Todas as referências foi ele que deu. E esse foi o único programa, é horrível falar isso porque eu participei de muita gente que vai estar aí hoje participou de outros programas, né? Mas foi o primeiro, e eu acho que único, que eu assisti o primeiro episódio e falei, excedeu as minhas expectativas. Porque quando você escreve, você imagina coisas, né? Sim, sim. E sempre falava, ficou simpático, bonitinho, mas não era o que eu tinha imaginado. Claro que não, né? Sim. E esse não, o Cal conseguiu fazer uma coisa que não só era o que eu tinha pensado, mas era assim, uma coisa mais legal ainda, entendeu? Foi assim, eu me lembro muito bem desse dia. Que maravilha. Quantos anos você ficou na cultura entre Catavento e o seu último foi? Ilha Rá-Tim-Bum. O Ilha Rá-Tim-Bum. Entre Catavento e Ilha Rá-Tim-Bum, mais de 20 anos? Foi, acho que 25 anos. De 85 até 2000. Eu não sei fazer essa conta. Eu sou péssimo. Números para mim... Quase 20 anos, vamos colocar aqui, vamos quase dizer 20 quase anos. 20 anos, tá bom. Muito bom. E durante todo esse período, você tinha um retorno de público muito grande, mas assim, você tinha também um retorno na família, né? Porque a família, de uma certa forma, sua estava envolvida ali com aqueles Sim. programas. Sim. Então assim, você vivia 24 horas da programação infantil que estava no ar. Não. Porque eu continuei fazendo coisa para adulto, entendeu? Sim. Teatro, eu nunca deixei de fazer para adulto. Inclusive, eu comecei fazendo Vida de Cachorro, né? Eu fiz só mais uma peça, uma peça infantil. Porque a gente era muito maltratado, sabe? As pessoas, não sei, eles não entendem que teatro infantil forma público para teatro adulto. Então é uma coisa útil. Claro. Então as pessoas que fazem isso, em vez de serem maltratadas, elas podiam ser até bem tratadas, né? Porque assim, sobrava sempre um pedacinho de palco, aí não podia mexer nas luzes deles, só que não tinha como pôr outras, então tinha que mexer um pouquinho, eles ficavam muito bravos. Era uma coisa muito sofrida, sabe? Aí eu falei, não, vou escrever livro, vou fazer outras coisas. Que era... Infelizmente, né? Se bem que eu já estava escrevendo bastante para criança. Não precisava escrever peça. Em algum momento, os teus filhos, por exemplo, chegaram a pedir que você escrevesse alguma coisa específica para eles? Não. Eles, inclusive, eu não sei se eles chegaram a ler um dos livros inteiro. Não, mentira. O Leonardo leu todo, sabe por quê? Porque ele leu para as filhas dele. Então eu sei que ele foi lendo assim. Mas isso que é o interessante, de geração para geração. Com certeza. Mas tem muito a ver com a vida deles, principalmente o Mundo da Lua. Mundo da Lua. Quer dizer, o Teodoro, que é o pequeno, ele é um bebê que estava dentro de uma barriga. Mas depois, muita coisa que eu escrevi tem a ver com o Teodoro também. Mas
no Mundo da Lua tinha coisas que acontecia com o Leonardo, dava uma adaptada, assim, né? E mesmo a Mira. Tinha dias que eu falava, hoje eu não sabia se eu estava na minha casa ou se estava gravando, porque tinha muita coisa que ela até falava que tinha a ver com ela. Que tinha a ver com ela. De todos esses trabalhos infantis, qual foi o mais difícil de fazer? O que te, sei lá, talvez tenha feito com que você entrasse por um mundo mais difícil, estranho? Ilha Rá-Tim-Bum. Ilha Rá-Tim-Bum. Mas o Ilha já não era um infantil, ele era um infanto-juvenil. Esse que foi o problema, porque Rá-Tim-Bum eram aqueles 2 programas que era para pré-escola, para criança pequena, né? Sim. E esse programa era pré-adolescente, eles falaram. Que em TV a cabo tinha bastante programa desse tipo, mas na TV aberta não tinha. Então era para esse público. Aí eu falei, então não devia chamar alguma coisa Rá-Tim-Bum, porque Rá-Tim-Bum é para criança pequena. E foi isso que aconteceu. O público, as crianças pequenas detestaram o programa, porque não era para criança. Não era para eles. E para quem foi destinado, não assistiram, porque era para criancinha, porque era Rá-Tim-Bum. Entendeu? E era uma coisa assim, que o tema era ecologia, meio ambiente, super bacana, né? Mas aí tinha 5 pessoas que eu tinha que ficar convencendo, assim, de cada item, sabe, da história. Às vezes até do que eles estavam falando. Foi sofrido. Foi sofrido. E o resultado, infelizmente, não deixou a desejar. Foi bom. Mas tem muito fã. Tem muito fã ainda. E fica bravo comigo, que eu falo que eu não gosto. Aí eu queria que você falasse rapidamente sobre um sucesso de teatro que muita gente vai reconhecer o Flávio pelo Fica Comigo Esta Noite, que virou inclusive filme depois, tal, né? Péssimo. Mas assim, o teatro Tudo bem. lotava, sim, né? Não, com certeza. E aí... Não, continua lotando. É em Portugal. Tem uma montagem agora com a Marisa Hort e o Miguel Falabella, ou seja, com o Caco Antibes e a Magda, que está lotando assim. Antes deles chegarem na cidade, eles não precisaram fazer não tem mais ingresso. Divulgação, porque não tinha como. Muito bacana. E assim, a ideia, para quem não viu, é meio mórbida, né? Eu inclusive fiquei com essa peça muito tempo, achando que, não, é esquisito, o morto levanta e conversa a conversar. Eu achava esquisitíssimo, mas as pessoas gostaram. Por quê? É engraçado, porque velório é engraçado. Se você pensar bem, se você passa uma noite inteira lá com a viúva ou com a viúva, tem uma hora que as pessoas esquecem onde elas estão, né? Então começam a contar piadas, as pessoas riem, aí mesmo a viúva ou o viúvo às vezes dão gargalhada também. Então a peça é meio sobre isso, assim, sabe? Sim. De você ficar triste, mas a vida continua, sabe? A pessoa está lá, vivendo. Claro. Ela não morreu junto, né? Claro. E aí eu acho que as pessoas, é uma coisa que todo mundo já passou por isso, eu acho. Já perdeu uma pessoa querida, né? Legal. Bom, hoje nós estamos gravando essa entrevista para o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, e esse é um grande dia para o Flávio, porque ele está lançando mais um livro. Sim. E falando sobre TV, né? Sim. Conta um pouquinho sobre o livro. Então, esse livro eu escrevi com o Fernando Vítolo, que é um super youtuber, eu acho que é youtuber que se fala. Principalmente youtuber. E a ideia dele, primeiro ele me convidou para participar do podcast dele. Podcast. Né? Ele tem um canal no YouTube. Aí foi super legal. E eu fiquei surpreso porque geralmente me perguntam sempre as mesmas coisas. E ele perguntou coisas muito diferentes. Eu falei, nossa, que esquisito. Aí depois ele me explicou que ele pesquisa todas as entrevistas que a pessoa já deu e tenta perguntar outras coisas. Diferente. Então fica muito legal, né? Então eu já achei ele super legal e tal. Aí ele me mandou uma proposta que ele queria fazer um projeto, que era uma websérie, que é uma série de podcasts, tá? Websérie. E que também fosse um livro sobre o Rá-Tim-Bum. Porque é engraçado que, conforme a idade da pessoa, a pessoa gosta mais de um daqueles programas, Sim. sabe? Que era o que estava passando quando ela era bem pequena, né? E o dele é o Rá-Tim-Bum. Aí eu falei, bom, já que a gente vai fazer todo esse movimento, porque o Rá-Tim-Bum é o programa que teve mais atores, mais diretores, mais tudo. Mais personagens. Mais personagens, assim, tipo, juro, centenas. Eu falei, já que a gente vai falar com tanta gente, por que a gente não fala dos outros programas também, né? Aí ele falou, é uma boa ideia. Então aí na verdade, é um programa que
É um livro, eu tenho um pouco de vergonha de falar, porque é um livro que é sobre a minha vida na TV Cultura, entendeu? Mas que é maravilhosa. Todos os programas do qual eu participei. E para aqueles fãs do Rá-Tim-Bum, vamos falar aqui, se você não está reconhecendo o autor Flávio de Souza, você pode reconhecer o personagem. Sim. Quem era o Flávio de Souza? É no Castelo, né? No Castelo, isso. No Castelo Rá-Tim-Bum, até eu confundi agora. No Rá-Tim-Bum eu fiz lá umas participações. Mas no Castelo? Senta que lá vem história. No Castelo eu sou o Tíbio, da dupla Tíbio e Perônio. E no Mundo da Lua eu sou o tio Dudu, que é o tio maluco do Lucas Silva e Silva. Não basta escrever, tem que dirigir, tem que atuar. Isso, assim, eu sou grato pelo Cal o resto da minha vida, porque o Tíbio já me deu muitas alegrias. Com certeza. E para todos nós que curtimos, né? Espero que sim. Flávio, para a gente terminar, Tá bom. o que mais vem aí? Depois do lançamento desse livro, tem algum outro projeto? Então, tem várias. Mas você sabe que coisa que eu estou escrevendo não dá certo contar antes. Não, já aconteceu isso. De eu começar a contar uma coisa e depois, no fim, não dá muito certo. Mudou tudo. É engraçado. Eu até peço que eu fiz roteiro, assim, com tudo organizado, eu acabei não conseguindo escrever. Porque a pessoa que escreve gosta de ficar inventando na hora, entendeu? E fica muito melhor quando eu vou escrevendo sem um plano. Mas então teremos novidades. Ah, sim. Muitas. Com certeza. E agora aqui no Brasil? Ou você vai querer ficar em Portugal? Olha, eu vou querer ficar nos dois lugares. Se eu conseguir, é claro. Né? Não basta querer. Não basta querer. Não, vai conseguir com certeza. Tá bom. Flávio, um ótimo lançamento de livro hoje. Muito obrigado. Sucesso. Muito obrigado pela entrevista. Imagina. E eu tenho certeza que o pessoal vai adorar, porque vai ver aqui o Tíbio, vai ver aqui o tio do Mundo da Lua, enfim, né? Todos aqueles personagens fantásticos que a gente curtiu. Muito obrigado.